Olá, meus alunos. Aqui é o professor William Schwartz, de Ciências 2, do Colégio Elisa Andreoli, certo? Vamos começar com a primeira aula de ciências. Espero aí que vocês estejam aí, vocês e seus familiares estejam com boa saúde, isso que é importante, né? E vamos lá, vamos começar a aulinha. Espero que vocês gostem. Foi preparado com muito carinho. Todos os professores estão trabalhando desde quando a gente foi suspensa as aulas. E vamos lá, vamos começar a nossa primeira aula para conseguir aí, né, um bom ganho de conhecimento, né? Isso que é importante, ok? Tomara que vocês tenham bastante conhecimento. Se surgir alguma dúvida, depois a gente vai ter o chat aí para a gente estar trocando aí algumas informações. Então vamos lá. A aula de hoje, pessoal, certo? Eu resolvi começar com a parte de a estrutura atômica, né? Falar desde lá de Demócrito até Rutherford, ok? Toda a parte de estrutura atômica bem detalhadazinha, ok? Então vamos lá, vamos começar com isso. Eu pretendo que o vídeo não fique muito grande, tá? Então vamos começar o quanto antes, para que o vídeo não fique antes, tem bastante coisa, bastante informação. Tudo bem? Então vamos lá. A estrutura atômica, né? Nossa estrutura atômica é, é o nome da aula de hoje, né? Meu nome ali, né? William Schwartz. Então vamos começar aí pelos nossos desbravadores do átomo, né? Então Leucipo e Demócrito, certo? Eles foram os caras que eles começaram a pensar, né? A pensar, poxa, né? Como é que é a menor partícula da matéria, né? Como é que eu consigo visualizar a menor partícula da matéria? Então eles começaram a pensar, pegaram, por exemplo, uma pedra, começaram a dividir ela, né? Foram dividindo, isso obviamente mentalmente, né? E foram dividindo, daqui a pouco essa pedra já virou um grão de areia, né? Mas eles continuaram a dividir tudo isso mentalmente, né? E daqui a pouco esse grão de areia já virou uma poeirinha. E eles continuaram a dividir. E aí daqui a pouco já sumiu aí da mente deles o tamanho, né? Que já não era mais visível a olho nu. Mas aí eles começaram a ter essas ideias, né? Poxa, então que é a menor partícula da matéria? Como é que eu posso falar da menor partícula da matéria? Então eles chegaram, né, na palavra átomo. O que é a palavra átomo? É uma palavra de origem grega, né? O A é negação e tomou é divisão, né? Então não se divide, né? Sem divisão, ok? Então eles deram aí o nome de átomo, né? Que é uma palavra de origem grega. Tudo bem? Então, quais são as características disso, né? Observe o seguinte, né? Eles pegavam mentalmente isso, né? Um objeto, começava a dividir, então esse objeto ele se divide várias vezes, né? É possível a gente partir ele, né? Várias vezes, não infinitamente, mas muitas vezes, né? E com isso eu chego numa estrutura muito pequena. E essa estrutura muito pequena é indivisível e indestrutível. O que eles concluíram então? Eles concluíram que eles conseguem dividir muitas vezes um determinado objeto, chegando numa pequena esfera. Olha só que importante. Uma pequena esfera, certo? Por que esfera? Porque se tivesse um biquinho, uma pontinha, eles iriam conseguir ali cortar aquela pontinha, aquele biquinho ali, né? Então, indivisível, impenetrável, obviamente indestrutível, né? E aí eles deram o nome de átomo, né? Isso aí já é uma coisa aqui que eu não botei no slide, mas é importante eu falar, né? Observe o seguinte, eles estão há 400 anos antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, certo? Depois, né? Depois de muitos anos, veio o Dalton. O Dalton voltou a pensar no átomo, olha só. Quanto isso, né? O Dalton, só para vocês terem noção, certo? Ele nasceu em 1766 e veio a óbito em 1844, certo? Então, nesse meio tempo aí, nesse meio termo, ele gerou aí os estudos dele. Agora observa aqui o seguinte, olha só, 400 anos antes de Cristo para 1700, eu pego 17 mais 4 dá mais de 2.000 anos depois. Olha só, mais de 2.000 anos depois que alguém foi voltar a mexer com o tal do átomo.
Aí depois do Dalton aí foi rapidinho, né? Era tudo um em sequência do outro, ok? Não deu muita diferença de tempo assim, foi bem pouquinho tempo. Então vamos lá, continuando. Então, o que fala o modelo atômico aí de Dalton, né? A teoria atômica de Dalton foi baseada em experimentos. Num desses experimentos ele conseguiu revelar claramente o átomo. Como é que era a lógica aí, né? Do átomo de Dalton, né? Ele ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar, ou bola de gude, tá, pessoal? Mas o bola de bilhar ele é mais forte, tá? Então ele é chamado, né, ficou conhecido como bola de bilhar. Então ele pegava, assim, ele imaginava que os átomos eles eram bolas esféricas, indestrutível e indivisível, partículas, né, indestrutível e indivisível, e que eles tinham tamanhos diferentes, logo eles tinham massas diferentes, e os átomos eles se diferenciavam pelo seu tamanho, pela sua cor, pela sua particularidade, certo? Então, para Dalton, né, tudo era formado por partículas. Olha só que interessante, ó, tudo era formado por partículas, certo? E a teoria de Dalton apresenta mais postulados que comprovam. Vamos ver alguns deles. Olha só. Então vamos lá, vou ler aqui, tá? Os átomos são maciços e representam formas esféricas. Então eles estão na forma esférica, né? Que era semelhante a uma bola de bilhar, que era o que ele falava, né? Os átomos são indivisíveis, os átomos são indestrutíveis, certo? Um elemento químico é um conjunto de átomos com as mesmas propriedades, tamanho e massa, certo? Os átomos de diferentes elementos químicos apresentam propriedades diferentes um dos outros. Os pesos relativos a dois átomos podem ser utilizados para diferenciá-los. Então, se eu tenho dois átomos de formas diferentes, eu consigo diferenciar eles. Por exemplo, se eu tenho um átomo de chumbo e um átomo de hidrogênio, o peso deles é bem diferente, né? Então, é onde ele começou aí a diferenciar também pelo peso, né? Substâncias químicas diferentes são formadas pelas composições de átomos diferentes. Então, ele dizia que as substâncias químicas tinham uma característica, se cada um tivesse sua característica, e se eles tivessem características diferentes, logo eles eram formados por átomos diferentes. Ok? Então esse daqui é o grande trabalho de Dalton, né? É importante a gente saber. De novo, né? Uma esfera maciça, indivisível, indestrutível, né? Isso daí é o mais importante deles, né? Conhecido como sistema de bola de bilhar, ok? E que elas se agrupavam, né? E assim sucessivamente, ok? Isso tudo aí a gente já trabalhou em sala de aula, em todas as turmas. Então aqui é o modelozinho atômico de Dalton, né? Olha só, observa que o X e Y tem o mesmo tamanho, não significa que eles têm massas iguais, né? Z já é um pouquinho maior, já representa um elemento químico diferente. Aqui o X e o Y eles podem ser o mesmo elemento químico, né? Mas no caso ali, como um está de uma cor e o outro está de outra, estão representando os elementos químicos diferentes, ok? E o D ali um pouquinho maior também representa um elemento químico diferente. Então observa aqui, ó, né? Um exemplo de composição de Dalton, da ideia, né, atômica, do modelo atômico de Dalton. Né? Se eu tenho um carbono e 4 oxigênio, observa ali, ó, 2H2, certo? São 4 oxigênios, são duas duplas de O2, ok? Então eu vou ter CH4, ok? Tudo bem? Então, não me lembro o nome desse elemento químico. Então, olha só. Então aqui eu tenho CH4, certo? Um carbono, 4 hidrogênio, fica um carbono ligado em 4 hidrogênio. Vamos agora falar. Fechou então aqui o modelo atômico de Dalton. Show de bola. Observe o seguinte, pessoal. Modelo atômico é algo que tu para, sente e estuda. Não tem muito o que fazer, né? Para, sente, estuda e vê o que cada um estudou naquela época. Simples assim, certo?
Então vamos lá. O modelo atômico de Thomson, certo? O modelo atômico de Thomson, ele já é um pouquinho diferente, né? O que fala aí o modelo atômico de Thomson? Ele já começa falando o seguinte, que ele ele é conhecido como o modelo de pudim de passas. Por que é o modelo de pudim de passas? Vamos imaginar o seguinte, imagina, né, que a gente tem um fluido, certo? Uma gelatina, certo? Uma gelatina, e nessa gelatina tá cheio ali no meio ali, ficou espalhado igualmente ali, várias frutas cristalizadas, certo? Nessas frutas cristalizadas, o que acontece, né? Eu consigo visualizar os elétrons, certo? Então por isso que ele falou que era como se fosse um pudim. A gelatina seria como se fosse a parte positiva, certo? Seria uma coisa assim meia molenga assim, e os elétrons estariam ali pelo meio, ok? Pela parte esférica, né? E assim sucessivamente. Então observa que o seguinte, uma coisa que eu me esqueci de dizer, certo? No caso do Thomson, né? Ele 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 nasceu, né, em 1856 e veio a falecer em 1940. Então observa aqui o seguinte, olha só, 1856, bem próximo do Dalton, né? Bem próximo aí da data de falecimento aí de Dalton, ok? Não levou 2100 anos aí ou até 2200 anos para chegar, né, de um para outro, né? Foi bem próximo, não chegou nem a 100 anos de diferença, só alguns anos, algumas décadas, né? Então vamos lá. No caso do Thomson, ele já fez um experimento. Olha só que interessante. Ele já não ficou só na teoria, ele já fez um experimento, né? O experimento dele foi o experimento de raios catódicos, certo? Thomson ele propôs sua interpretação de como seriam os átomos e a sua constituição. Então, o que ele fez, né? Ele falou que o átomo ele era uma esfera, mas não maciça, certo? Porque era aquela geleia ali, né? Ok? Como propunha o modelo de Dalton, né? O modelo de Dalton propunha que era uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, né? Então ele falou que era uma esfera maciça, era uma esfera não maciça, certo? E os átomos é neutro, certo? Já toda matéria é neutra, né? Então observa aqui, ó, como é que funciona essa brincadeirinha, né? Com um átomo apresenta elétrons que possuem cargas negativas, os átomos possuem elétrons que possuem cargas negativas. Logo, deve apresentar partículas positivas para que a carga se anule. Então, lá dentro desse pudim também tinha cargas positivas para que no total a coisa se anulasse. Olha só, certo? Isso daí foi a ideia, né, do Thomson, né? Os elétrons não estão fixos ou presos ao átomo, podendo ser transferidos para outro átomo em determinadas condições. O átomo não pode ser considerado como um fluido contínuo com cargas positivas, que o fluido ele dizia que tinha cargas positivas, onde estariam distribuídos os elétrons que possuem carga negativa. Então, olha só, ele associou ao pudim de passas, né, como está ali escrito, né, os quais apresentavam a parte negativa. A passas, no caso, se fosse um pudim com uva passas, né, as uvas passas seriam as cargas negativas e o pudim seria a carga positiva, certo? Como os elétrons estão espalhados apresentando a mesma carga, existem entre eles uma repulsão mútua e que faz com que esses uniformemente distribuídos na esfera, né? No pudinzinho ali. Aqui eu tenho uma fotinha ali, vai ficar bem mais claro, certo? Então observa aqui, né? Isso aqui era como se fosse, né, um pudim de passa, né? Observa ali, a esfera carregada positivamente, é a parte laranja, né? E os elétronzinhos seriam as passas, né? Seriam a parte negativa, certo? Ok? Então ali o fotinha do Thomson, né?
Ah, um exemplo legal que eles sempre falavam pra gente, eu botei a foto ali, né, já nem lembrava mais, que é do panetone, né? Panetone, não chocotone, panetone, né, com frutas. Então, toda a parte ali do pão, especificamente, seria uma carga positiva e as frutinhas seriam uma carga negativa, ok? Bem simples assim de pensar nesse modelo aqui, né? Tranquilo? Entenderam? Espero que tenha entendido, né? Então, modelo do pudim de passas, ou ali, se vocês pararem para pensar no panetone, né? O que é? Toda a massa é a parte positiva, né? Toda aquela parte do pudim é a parte positiva, e a passa, a uva, né? Passa, seria a parte negativa. Na soma total, ele ficaria neutro, ok? Tranquilo até aí? Espero que esteja tudo bem. Deixa eu olhar aqui o tempo. Opa, já estamos passando já. O último modelo aí, pessoal, é o modelo de Rutherford. Então, o modelo de Rutherford, ele é o seguinte, né? Ele foi um cientista, né, de 1911. Observa o seguinte, que o Thomson, né, ele veio a falecer em 1940. Então, não tem tempo nenhum, né? Saiu um postulado, logo em seguida já saiu outro, né? Então, ele é um cientista neozelandês, Ernest Rutherford, apresentou à comunidade científica o modelo atômico, conhecido também como sistema solar. Então ele é conhecido o modelo atômico dele como modelo atômico do sistema solar, certo? Eu vou explicar e depois eu vou mostrar os vídeos, certo? Então ali, ó, o modelo atômico de Rutherford, a partir da análise de 3 pontos, de Rutherford conclui que a maioria das partículas alfa atravessa uma lâmina de ouro, pois o átomo possui grandes espaços vazios. As poucas partículas que atravessam a lâmina sofrem desvio na trajetória. Se apresentam algumas regiões de massa com a mesma carga elétrica que as partículas alfa. No caso seria a partícula alfa é uma carga positiva, no caso seria outra carga positiva, certo? Raramente foram rebatidas na lâmina de ouro. Isso ocorre porque o átomo tinha uma região maciça e a carga elétrica é igual. Logo, as partículas refletem e se chocam numa outra região. Aqui está a nossa brincadeirinha, olha só, observa aqui. Ó. Aqui eu tenho o Rutherford, aqui eu tenho, né, uma caixa de chumbo, ok? Aqui o rádio, né, que vai transmitir aqui um elemento químico radioativo, né, que vai transmitir aqui as partículas alfa. Essa daqui uma chapa detectora, certo? Dessas partículas alfa. E aqui a lâmina de ouro. A maioria vai passar. Sempre passando vai ocorrer um pequeno desvio. Outras vão bater e vão rechicotear, olha só. Certo? E as outras vão ocorrer um grande desvio. Certo? Aqui, ó, eu separei para vocês, certo? Deixa eu voltar aqui. 2 videozinhos para vocês visualizarem. Vou pegar aqui esse primeiro aqui, certo? O outro vocês não estão gravando, não estão vendo, porque onde estava a gravação dele, deixa eu adiantar aqui um pouquinho, mais um pouquinho. Então observa aqui, pessoal, ó, a parte aqui de chumbo, aqui ele tem um pouquinho diferente, ele tem 2 partículas, né? Aqui aquela parte detectora, não sei se vocês estão vendo o meu mouse ou não, espero que sim, né? Deixa eu ampliar isso aqui. Vamos. Não? Ficou tudo preto. Vamos, querido. Aê! E aí, ó. Aqui a partícula alfa, ela está saindo. Certo? Partículas alfas. Certo? Vai passar pela primeira lâmina. Essa lâmina aqui é só para diminuir o tamanho. Certo? Aqui vai continuar com o mesmo tamanho. E ela vai vir aqui na lâmina de ouro. Essa lâmina de ouro, o que vai acontecer? Vai colidir ali com a lâmina de ouro. E ela vai começar a sair raiozinhos para tudo quanto é lado. Observa, ó, observa. Ela está passando e ela está indo para tudo quanto é lado, esses raiozinhos, olha só. Só que o importante é a gente visualizar ele numa situação micro. Uma situação micro. Então vamos olhar aqui, bem aqui pertinho, aqui, ó, o que acontece ali num átomo especificamente, né? Então, observa que aqui, ó, essas bolinhas menores amarelas são os elétrons. E a bolinha vermelha, a laranja, desculpa, é o átomo, tá? Então observa, ó, um raio veio, bateu e desviou, outro raio veio, bateu e desviou, outro raio acertou em cheio aqui o átomo, ele vai
ser recorteado, ok? Deixa eu voltar lá para o meu slide. Aqui tem um outro aqui slide que vocês acabam não vendo, porque a tela está sendo gravada e ele acabou ficando embaixo, tá? De onde a gravação ela aparece. Mas esse daqui é o melhor de todos. Vocês conseguem copiar ali na barrinha ali, ó. É só pausar o vídeo e copiar na barrinha, tá? Então vamos lá. Olha só, aqui o cara vai explicar para realizar seu experimento, Rutherford utilizou um bloco maciço de chumbo com um orifício em uma das faces, uma finíssima folha de ouro, uma chapa fosforescente e uma pequena porção de material radioativo emissor de partículas alfa. Com base em seu experimento, Rutherford constatou que a grande maioria das partículas alfa atravessa a folha de ouro em linha reta. Ele constatou também que pouquíssimas partículas alfa são desviadas de sua trajetória. Com base nos resultados de seu experimento, Rutherford propôs um modelo teórico para o átomo. Como a maioria das partículas alfa atravessa a folha de ouro, Rutherford concluiu que o átomo não é maciço, mas apresenta mais espaço vazio do que preenchido. Como algumas partículas alfa não conseguem atravessar a folha de ouro, ele concluiu também que o átomo tem uma região massiva que chamamos núcleo. O núcleo é formado por partículas de carga elétrica positiva, chamadas prótons, e desviam as partículas alfa positivas por repulsão elétrica. Ao redor do núcleo há uma região chamada eletrosfera, onde se encontram os pequeninos elétrons de carga elétrica negativa. A proporção entre as partículas que atravessam a eletrosfera e as que são desviadas pelo núcleo permitiu estimar que o raio de um átomo de ouro é cerca de 10.000 vezes maior que o raio do núcleo. Pronto, então falta só mais um videozinho pra gente brincar, certo? Que é esse daqui. E esse daqui dá uma visão geral. Você sabe o que as mulheres organizadas estão fazendo para faturar de 3 a 10 mil reais por mês com as suas amigas? Eu não esperava. Fala, Lula! Não, é isso, você também. Só tinha que ter fechado ali o vídeo, né? No final. Acontece, tudo bem. Vamos, querido. Galera, vamos começar. A gente começa aí falando da atomística. Bom, basicamente, a química estuda a matéria e a sua transformação, né? Hoje a gente sabe que a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa uma certa região do espaço, né? Mas muito bem, a gente sabe também que a matéria é formada por átomos, mas nem sempre a coisa foi assim. Vamos voltar um pouco na história, lá por volta de 400 a 450 anos antes de Cristo. Não, dois camaradas, Demócrito e Leucipo, filósofos, estavam pensando justamente no que era constituído todas as coisas conhecidas no momento. Bom, vamos imaginar, se eu pego alguma coisa, começo a dividir, chega no momento que eu tenho uma parte tão pequena que eu não mais consigo dividi-lo. Demócrito e Leucipo chama nessa situação de átomo. Foi a primeira vez na história que o termo átomo apareceu. Veja bem, o que significa esse tal termo átomo? A é uma negação, não. Tomo, corte ou divisão. Ou seja, todas as coisas conhecidas eram formadas por átomos, pequenas partículas indivisíveis. Na verdade, o termo tomo você já escutou várias vezes, né? Além da atomística, você escuta, por exemplo, na tomografia, na anatomia, né? Na mastectomia, várias outras palavras. Pois muito bem. Passado um bom tempo, lá no século XIX agora, tivemos um outro cientista, na verdade agora um cientista, né? O Dalton, John Dalton, século XIX. Nesse caso, Dalton cria um modelo, né, na sua cabeça, que é conhecido como modelo bola de bilhar. Bom, uma bola de bilhar, você conhece, né? Algo que é totalmente esférico,
maciço e também para o Dalton, indivisível. Bom, olha só, átomos de um mesmo elemento químico possuem o mesmo tamanho e a mesma massa. Átomos de tamanhos diferentes possuem aí tamanhos diferentes e massas diferentes também, né? Então, para o Dalton, toda a matéria é formada por átomos também. Átomos esses formados, então, por esferas. Esferas maciças, indivisíveis, indestrutíveis e imutáveis. Coisas interessantes. Bom, como a gente tem agora um modelo na nossa cabeça, algo que a gente consegue visualizar, né, a gente consegue ver também como as coisas vão se transformando. Bom, na natureza a gente sabe que existem várias reações químicas. Para o Dalton, uma reação nada mais era que a junção de dois átomos, né, formando os meus produtos. Mas nessa situação, os átomos não eram destruídos, eles apenas se reagrupavam formando os meus produtos. A massa inicial, que a gente chama de massa dos reagentes, tem de ser exatamente igual à massa dos meus produtos. Olha só que interessante. A gente conhece uma lei, a lei de Lavoisier. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa lei foi validada pelo modelo atômico de Dalton, ou bola de bilhar. Justamente, se a massa antes dos meus reagentes tem que ser exatamente a massa final dos meus produtos, foi justamente o que o Dalton disse. Os reagentes simplesmente se conectam para formar os meus produtos. Tudo bem? Atenção aí. Bom, passado mais um tempo, depois do Dalton, a gente tem o Thomson. Thomson passa a fazer alguns experimentos com tubos de raios catódicos. No momento oportuno eu te mostro quem são esses tubos de raios catódicos. Mas o interessante é notar o seguinte, o modelo que ele cria é o tal modelo pudim de passas, né? Nesse modelo pudim de passas a gente observa que eu tenho uma região positiva do meu átomo com coisas negativas incrustadas nele. Opa, olha que interessante. Agora eu já estou falando de duas regiões, uma região positiva e uma região negativa. É em grande verdade que neste momento, com Thomson, o átomo passa a ser totalmente divisível, né? E a partícula menor que o próprio átomo, que a gente chama de partícula subatômica, fica conhecida como elétron. Então veja bem, visualize de novo o nosso modelo pudim de passas, né? A gente tem uma região positiva, né, com elétrons incrustados. A massa positiva é totalmente uniforme e os elétrons estão também distribuídos de forma uniforme dentro dessa massa. Bom, pudim de passas a gente não visualiza muito bem, né? Isso daqui é uma sobremesa lá na Inglaterra. A gente conhece, por exemplo, só para fazer um paralelo, o panetone. Pois muito bem. Se você quer visualizar o modelo atômico de Thomson, pudim de passas, vamos pensar no panetone. Uma massa positiva com os elétrons incrustados. Então seria aquela massa do panetone e as frutas cristalizadas seriam os meus elétrons. Só que atenção de novo, os elétrons estão de forma totalmente distribuída uniformemente nessa massa positiva. Tudo bem? A coisa não para por aí. Logo em seguida, agora já no século XX, o Rutherford inicia os seus trabalhos lá na Universidade de McGill, no Canadá. Ele faz alguns experimentos com a radioatividade. Também te conto em seguida o que é a radioatividade. Mas ele percebe uma coisa, olha, será que realmente o elétron, está nessa massa positiva? Ele vê que não. Na verdade, o átomo, segundo Rutherford, estava dividido em núcleo e eletrosfera. Sendo que no núcleo existe a presença de prótons e nêutrons. Na região externa ao núcleo, que ele chamou de eletrosfera, é aí que eu encontro os meus elétrons. Rutherford percebe que, na verdade, o átomo é um grandíssimo vazio, uma região extremamente pequena e densa, onde se concentra a maior parte da massa de um átomo, chamada de núcleo, e uma região externa, onde os elétrons se comprimem, a eletrosfera. Pois muito bem, atenção aí, ó. Prótons possuem uma carga positiva, é por isso que a gente fala que o núcleo é positivo. Mas lá dentro também existem os nêutrons. Nêutrons, como o próprio nome diz, é neutro em relação à carga. Os elétrons, então, possuem uma carga negativa, a gente já sabe disso desde o Thomson. Tudo bem? Então fique aí atento nesses nossos modelos. Uma coisa interessante de notar, veja bem, Demócrito e o Leucipo, assim como Dalton, apenas no campo das ideias. Thomson e Rutherford já fazem experimentos para determinar a estrutura da matéria e, consequentemente, saber o que era o átomo. Tudo bem? É isso aí, galera. Bom, pessoal, então na parte finalzinha ali do vídeo ali, né, a tela aqui que está sendo gravada ficou de fora ali a eletrosfera, né, corresponde ao elétron, que é -1, ok? Acho que aqui nessa partezinha aqui dá para ver aqui, né, eletrosfera -1 aqui, ó, ok? Então tá, pessoal, continuando aqui então, né, só para fazer as atividades, bom estudo de vocês, por hoje é só, até a próxima. Ok? E aí tá a bibliografia onde é que eu tirei. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Boa aula, bons estudos e até mais.